porque o voto que Ana fez com Deus era diferente. E assim que chegou o tempo de Ana voltar ao templo, assim como ela falou com o Senhor, após o seu filho ser desmamado, ela foi até o templo. E que eu acho engraçado, é onde eu entro no nosso tema da mensagem, é que a oferta que Ana levou ao templo foi uma oferta profética. Aleluia. A oferta que Ana entrega no templo é uma oferta profética. E para a gente entender o quanto que essa oferta profética, é necessário a gente entender o cenário do templo nessa época. Porque a palavra vai dizer que os filhos de Eli, que eram Ofni e Finéias, eles estavam deturpando o templo do Senhor. Eles estavam fazendo do templo do Senhor conforme a sua vontade. Todas as ordenanças que Deus deu para Arão lá em Levítico, lá atrás, Eli, Ofni e Finéias já não estavam fazendo da mesma maneira. E é por isso que eu digo que a oferta de Ana foi profética. Porque se nós lermos lá no versículo 24, vai estar escrito assim: havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou na casa do Senhor, a Siló. E como eu não sou pregadora, quando eu vejo uma coisa na Bíblia que eu não entendo ao certo motivo, eu começo a pesquisar. Eu falo: Senhor, tem que ter um mistério aqui, porque nada na sua palavra é em vão. E eu comecei a pesquisar. Além de Ana estar indo entregar o seu filho ao Senhor, Ana também estava levando 3 ofertas para Deus. Ela estava levando um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho. E vale a pena nós lembrarmos mais uma vez que o cenário do templo do Senhor era um cenário pecaminoso. O Senhor não estava satisfeito de como Ofni e Finéias estavam se portando diante aos sacrifícios que o povo levava até Deus no templo. E a palavra de Deus vai dizer aqui no capítulo seguinte, no capítulo 2, no versículo 17, assim: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aqui Deus já me impactou, porque desde pequenininha a gente ouve falando que pecado não tem tamanho. Mas aqui na palavra está dizendo que o pecado de Ofni e Finéias dentro do templo era muito grande. Então a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente está fazendo um pecadinho que a gente acha que é pequeno, mas diante do Senhor Ele está considerando muito grande. Porque é bem verdade que não era em vão que o Senhor pedia sacrifício, e o Senhor pedia que a gordura dos animais fossem queimada, para que o cheiro da gordura subisse às narinas de Deus. Porque Deus, Ele cheira a nossa adoração. É por isso que a palavra vai dizer que a nossa adoração sobe ao Senhor com um cheiro suave. Mas se tiver em pecado, o cheiro não é suave. É um cheiro que enoja ao Senhor. E é assim que Deus estava olhando aos filhos de Eli. Porque além deles estarem deturpando a oferta que o povo levava a Deus em sacrifício, eles também estavam trazendo rituais pagãos para dentro do templo. Eles estavam trazendo rituais de fertilidade com as moças que olhavam a porta do templo. E o Senhor estava dizendo que esse pecado era muito grande. E aí eu volto a dizer, a oferta de Ana foi profética. Porque quando você volta lá atrás, onde Deus dá a Arão e a Moisés as ordenâncias dos sacrifícios que teriam que ser levados no templo, quando você vai pesquisar e ler lá qual o significado do sacrifício do novilho, é nada mais, nada menos quando um sacerdote pecava. Era necessário que ele sacrificasse um novilho. E Ana, ela não era sacerdote. Então talvez se ele tivesse ligado, ele já entenderia o mistério que Deus estava falando com ele. Porque está falando aqui de arrependimento de sacerdote. É por isso que eu falo que a nossa oferta, a nossa dança, a nossa adoração, ela é profética no mundo espiritual. Porque aqui a oferta de Ana está sendo profética. Ela está dizendo assim,
É o que Deus está pedindo. E mais à frente vai estar escrito que Ana leva também um efa de farinha. Efa é uma forma de medição de farinha. É uma medida de farinha. Só que se você voltar lá em Levítico também, quando Deus vai dizer a Arão e a Moisés sobre os manjares que eram feitos de farinha, Deus fala que não poderia ser com qualquer farinha, porque tinha que ser com a flor da farinha, porque essa flor da farinha era mais pura. Ou seja, novamente a oferta de Ana está sendo profética, porque a oferta de Ana disse arrependimento, e agora a oferta de Ana está dizendo pureza. E por último foi um odre de vinho. Foi onde eu fiquei encucada, porque eu falei assim: Senhor, eu tô olhando aqui, eu não tô achando nenhuma oferta com um vinho. De onde o Senhor tirou esse vinho? O que ele está querendo dizer esse vinho que Ana trouxe para o seu templo, Senhor? Só que quando eu voltei mais um pouquinho, quando Deus consagra Arão, o primeiro sacerdote, quando Deus consagra Arão, é derramado sobre a cabeça dele vinho. E eu digo para você que novamente a oferta de Ana estava sendo profética, porque a oferta de Ana estava dizendo: Eli, você se lembra de quando eu te consagrei? Eli, você se lembra de quando eu te chamei? Porque vinho vai falar de consagração e de autoridade, que era uma coisa que ele não estava mais exercendo dentro do templo. Porque se você for ler aqui onde a gente já leu 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: que Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Eli, ele era o pilar do templo. E Deus, ele lança um castigo sobre a família de Eli. Lá na frente, quando Samuel ouve a voz de Deus pela primeira vez, e Deus fala com Samuel que não foi nem tanto pelo pecado, mas foi pela falta de correção de Eli diante dos seus filhos. E Deus questiona Eli: é os seus filhos mais importantes do que a minha presença? Aleluia. Nós temos aqui, como eu falei no início, uma mulher que começou a história dela na Bíblia com um cenário de amargura, de ansiedade, mas ela decidiu lançar as suas lágrimas diante do Senhor, e ela entendeu que a adoração dela e o que ia acontecer na vida dela era algo profético. Deus precisava de um novo sacerdote no templo, e Ana precisava de um filho, e não tem outro lugar a não ser na presença de Deus, onde a gente possa derramar as nossas lágrimas. Então lá no Salmo 150, que é o tema dessa festa, está dizendo sobre adoração em tempos de alegria, mas aqui está dizendo em adoração em tempo de tristeza, porque não há motivos pelo qual você não possa adorar a Deus, porque se é lágrima que você tem, é lágrima que você entrega. Agora, se é alegria que você tem, é alegria que você entrega. Nós precisamos entender que no mundo espiritual, quando a gente está adorando a Deus, alguma coisa está acontecendo, porque através das ofertas de Ana, ela estava profetizando um novo tempo sobre o templo do Senhor. Porque ali embaixo vai dizer assim, que eles pegaram aquele vinho que ela levou e derramaram sobre a cabeça do seu filho. Ela estava declarando e confirmando que Samuel seria o próximo sacerdote daquele templo, e com ele teria arrependimento, com ele teria pureza, e com ele teria autoridade, que foram as coisas que Eli havia deixado passar. Aleluia. Eu já estou finalizando, irmãos, porque foi exatamente essas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Porque são coisas que na nossa caminhada cristã nós não podemos perder. Alguém aqui é perfeito? Alguém aqui é sem pecado? E o que somos nós sem o arrependimento? E o que somos nós sem a busca da pureza? Porque a autoridade para entregar e para colocar sobre as nossas cabeças Ele tem, que é o vinho, que representa alegria, autoridade, consagração.
Só que o mais interessante de toda essa história, e eu já estou chegando no final, é que como antigamente precisava de sacrifícios e serem entregues para os sacerdotes adentrarem aos santos dos santos, para o povo pedir perdão para os seus pecados, no nosso cenário hoje, nós já vivemos um tempo em que o Cordeiro Santo já foi crucificado. Ele já foi entregue. Então nós não precisamos levar nenhum sacrifício de animal, porque o nosso Jesus, ele se fez aqui na terra como nós, caminhando, passando por dificuldades, e se entregou por mim e por você. Só que a história não termina aqui, a história continua com nós, com a gente, porque nós precisamos trazer as ofertas que Ana trouxe, o nosso arrependimento e a nossa pureza diante do Senhor. Aleluia! São coisas que nós deixamos passar. Assim como Ofni e Finéias, para ele já não era mais importante a presença de Deus. E quantas das vezes, por nossa correria do dia a dia, por nossos problemas, nós deixamos passar a presença de Deus e a gente nem percebe que está faltando a oferta de arrependimento aos pés do Senhor diariamente. Que está faltando a gente pedir: Senhor, derrama em nós a tua pureza, Jesus. Purifica-nos, Senhor, porque sei que sou falha. Preciso que o Senhor me purifique, porque Jesus, ele já morreu para que nós tivéssemos acesso a esse Deus. O templo hoje somos nós. E eu quero perguntar: como está o seu templo hoje? Oh, aleluia! Do que o seu templo precisa hoje? O seu templo, ele precisa de arrependimento? Você está como Ana, amargurada, cansada, chorando abundantemente? Olha o que Ana vai dizer: porém, apesar da dor, apesar da angústia, apesar da amargura, apesar da tristeza, apesar do seu ventre, da sua madre cerrada, ela vai dizer: porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E às vezes é só isso que está faltando no nosso dia: derramar a nossa alma perante o Senhor. E o dia foi muito corrido, e o dia foi muito cansativo, e as crianças não me deram tempo, e eu deixei o feijão queimar, e eu não derramei a minha alma perante o Senhor. Só que eu quero te lembrar que neste momento você está no mesmo cenário e no mesmo lugar de Ana. Você está no templo do Senhor, e aqui é o lugar onde você traz a sua oferta. Oh, aleluia! E eu pergunto: o que você vem ofertar para o Senhor hoje? Ou será que você veio só a receber? Só que o vinho, ele vem depois. Deus, ele derrama o vinho depois que você oferta. E entende que Deus não está querendo só o seu dinheiro. O dinheiro é mandamento, a gente dá com gratidão, com amor, porque a gente quer que a obra cresça. Entenda que Deus, ele está querendo o seu coração, o seu arrependimento. É isso que ele está querendo. É intimidade, como foi louvado, dançado aqui pelas meninas. É intimidade, como foi louvado aqui pelas meninas. É isso que Deus está querendo, porque todas essas ordenanças que Deus deu lá atrás para Arão era para que ele tivesse intimidade com o povo. Deus, ele queria falar com o povo. Por isso que ele fala: é pureza, é arrependimento, porque Deus é santo. A santidade é impossível de ser tirada de Deus. É por isso que ele insiste: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu quero habitar. Sede santos, porque eu quero encher. Sede santos, porque eu quero curar. Sede santos, porque eu quero sarar. É por isso que Deus pede de nós santidade, porque ele quer habitar em mim, em você. Só que muitas das vezes a nossa oferta está guardada lá no armário, está até mofando. E o Espírito
Espírito Santo está dizendo: cadê, filho, a minha oferta? Cadê, filho, o arrependimento? É só se arrepender. Eu não estou aqui para te apontar nem para te julgar. Eu estou aqui dizendo: é só se arrepender e derramar diante de mim a sua oferta nesta noite. Ei, filho, cadê quando você se importava com a pureza? Hoje você não se importa mais. É só você chegar, porque eu tenho vestes novas, lavadas com o sangue do Cordeiro. Que oferta maior nós poderíamos dar se Jesus já se entregou por mim? Ele só quer o seu arrependimento, o seu coração, a sua entrega. Aleluia. Não perca mais tempo. Tira a sua oferta do armário. Entrega para Ele nesta noite. Ah, Isa, mas eu só tenho lágrimas. Então faz como Ana. Entrega suas lágrimas. Ah, mas eu só tenho amargura. Então faz como Ana. Entrega sua amargura. Ah, mas eu só tenho ansiedade em excesso. Entrega sua ansiedade em excesso. Ah, mas eu só tenho aflição. Entrega sua aflição. Porque foi isso que Ana fez. E Deus mudou todo o quadro da história dela. E através dela, eis que foi levantado um novo sacerdote que se preocupava com a santidade, que se preocupava com a renúncia, que se preocupava com o sacrifício que devia ser levado ao templo da maneira correta. A verdade é que nós estamos muito preocupados com nós mesmos, com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Mas e o templo? E o templo que o Espírito Santo quer habitar? Como está? Aleluia, Esse tema foi muito de Deus. Porque para eu estar falando aqui para vocês, eu fui amassada primeiro. Porque eu falei: Senhor, eu tenho uma dificuldade, mas que na verdade é um obstáculo que eu sei que eu vou vencer, que é o meu filho, porque ele tem TDAH e nós estamos investigando para ver o que mais ele tem, e vai ser tudo conforme Deus já escreveu. Então eu estava numa semana corrida, eu saía de casa, tinha que estar 7h30 da manhã na Unimed, aí eu tinha que estar lá em Barra Mansa, e eu falei assim: Senhor, como que eu vou falar de adoração se nem eu estou parando para adorar? Até quando foi, Deus foi apertando, e eu e meu esposo sobrecarregados, a gente não tinha tempo para falar com o nosso Deus dentro de casa, e a gente começou a discutir um com o outro, porque quando o templo está vazio, ele enche de qualquer coisa. E a gente começou a discutir um com o outro, até que eu falei assim: não estou aguentando mais, tem alguma coisa errada. Aí eu desliguei meu celular, falei: não quero mais saber de rede social não. Alguma coisa está errada. Coloquei meus filhos para dormir, ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais. O que está acontecendo? O que o Senhor quer falar? Como o Senhor quer que eu levo a palavra agora se eu não estou tendo tempo de adorar? Aleluia! E naquele dia eu chorei. Eu falei: eu não saio daqui sem uma resposta. Só que Deus também não atende a pirraça. E Ele não falou foi nada comigo. Aí eu abri a Bíblia e Deus começou a falar comigo através de Ana, mas eu não estava satisfeita. Aí no outro dia teve culto lá no Parque Maíra, lá em Pinheiral. Aí Deus usou um vaso lá em Pinheiral para falar comigo coisas que eu tinha falado com Deus no secreto. Porque é no tempo dele, é da forma dele, mas a disponibilidade é nossa. E aí o Espírito Santo falou uma coisa comigo que eu falei lá no monte. Oh Jesus, aleluia! A palavra de Deus é a melhor rede social que você pode ter. Porque aqui você fala com Moisés, aqui você fala com Samuel, aqui você fala com Ana. Aí você manda um zap lá para Jesus e fala: socorro, Deus, o que eu faço? Leia aí que eu te ensino. O problema é que a gente não está tendo tempo para o Senhor. É tudo para depois. Depois eu vou lá, depois eu dobro meu joelho. E aí quando a gente vê o circo tá tão apertado que a gente só aguenta ajoelhar. Aí Deus fala: mas poderia ter
que eu pego ela. Meus irmãos, porque eu não sou melhor que vocês por eu estar aqui, não. É luta, é choro e é graça. A graça que está sobre a minha vida é a graça que está sobre a vida de vocês. Deus, Ele só está esperando a sua oferta. Qual é a sua oferta nesta noite? Eu já estou chegando no final e eu quero frisar de novo: qual é a sua oferta nesta noite? Nos versículos que nós lemos aqui, nós não temos desculpa, porque se nós estamos felizes, a gente dança para Ele, a gente toca um símbolo para Ele, um pandeiro para Ele. Mas e se a gente está triste, a gente chora para Ele, porque é tudo para Ele. Oh, aleluia! É tudo sobre Ele. Nós não temos desculpa nessa noite, a gente só tem que entregar a oferta. Ainda que essa oferta seja nada, porque quando eu cheguei diante do Senhor, depois do convite da irmã Carmen, eu não tinha nada para entregar. Eu falei: Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas o Senhor, Ele quer a disponibilidade do nosso coração. Meu esposo vai estar ministrando um louvor.